O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficialmente começou a tratar criminoso como inimigo de guerra e convidou o Brasil para fazer o mesmo. Só que a resposta do governo Lula deixou muita gente revoltada. O embaixador americano David Gamble acabou de ouvir um não categórico do governo brasileiro. A proposta que ele trouxe, apoiada por Donald Trump e inspirada no sucesso sem precedentes de El Salvador, foi sumariamente rejeitada. Enquanto isso, a 6.000 quilômetros de distância, o presidente Nayib Bukele visita o centro de confinamento do terrorismo em Tecoluca, um complexo prisional de segurança máxima que hoje abriga mais de 40 mil membros do crime organizado. Em apenas 2 anos, as ruas de El Salvador agora sentem uma segurança que o Brasil não consegue sentir há décadas. O contraste não poderia ser mais gritante. De um lado, um país que declarou guerra total ao crime organizado e está vencendo. Do outro, um Brasil que se recusa a adotar medidas mais duras, onde o crime organizado continua controlando territórios, presídios e até mesmo políticas de segurança pública. Em meio a tudo isso, Trump começou a travar uma guerra sem precedente contra cartéis e crime organizado no planeta, tratando-os como terroristas, exatamente o que o governo brasileiro acaba de rejeitar para as facções brasileiras. Mas o que realmente está acontecendo nessa situação entre Trump e Brasil e por que a população brasileira que vive com a insegurança não está sendo consultada sobre isso? Para entender a magnitude do que está acontecendo e que pode acontecer no Brasil, a gente precisa voltar lá para março de 2022. El Salvador estava mergulhado em uma crise de violência extrema. Em um único fim de semana, 87 pessoas foram brutalmente assassinadas pelo crime organizado do país. As imagens eram chocantes. Corpos nas ruas, famílias aterrorizadas, comunidades inteiras vivendo sob um medo constante. Era um país sequestrado pelo crime organizado, muito semelhante à realidade que vivemos em várias regiões do Brasil. O que o Bukele fez então? Ele tomou uma decisão radical que mudaria para sempre a história do país. Declarou estado de exceção, classificou o crime organizado como organizações terroristas e mobilizou todo o governo para uma guerra literal contra esses grupos. Os resultados são inacreditáveis, mas são reais e verificados por organizações internacionais. El Salvador teve uma queda de 98% na taxa de homicídios em menos de uma década. O país que já foi o mais violento do mundo, hoje é mais seguro que muitas cidades brasileiras e até cidades dos Estados Unidos. Mas como isso foi possível? Bukele construiu a Cecote, um complexo penitenciário de segurança máxima com capacidade para 40 mil detentos e iniciou uma campanha de prisão em massa. Mais de 78 mil suspeitos de ligação com o crime organizado foram presos. O crime organizado foi completamente desarticulado, seus líderes isolados e seu poder nas ruas aniquilado. O que eu tô te falando aqui não é uma teoria, não é um filme ou algo que você encontra num livro. É algo que está acontecendo nesse exato momento em um país latino-americano com problemas semelhantes ao que a gente passa todo dia. Inspirados por esses resultados, Donald Trump anunciou uma plataforma radical de combate ao crime organizado que, se implementada, representará a maior ofensiva contra crime organizado no planeta inteiro. O presidente dos Estados Unidos não tá pra brincadeira e prometeu uma série de medidas para bater de frente com o crime organizado. Primeiro, ele classificou cartéis e gangues transacionais como organizações terroristas. Por quê? Isso permitiria o uso de forças armadas contra esses grupos, desbloquearia recursos de inteligência e segurança nacional. Isso também permite que o governo americano e países aliados possam empregar táticas de guerra contra essas organizações criminosas. E o presidente dos Estados Unidos não descartou a ideia de implementar a pena de morte para criminosos vinculados ao crime organizado. Donald Trump deixou claro que uma das missões dele como presidente é trazer a segurança para o povo americano, até porque os Estados Unidos vem sofrendo com uma alta muito grande do crime organizado no país e essa criminalidade ela chega de várias fronteiras. O México hoje está trabalhando juntamente com os Estados Unidos e até a própria China prometeu ajudar no controle de drogas que estão sendo levadas para os Estados Unidos. Então aqui a ideia de um plano mundial para que o crime organizado comece a sofrer. Não é à toa que Nayib Bukele foi convidado especial de Donald Trump e que os dois conversaram muito sobre estratégias de segurança pública. O teste de El Salvador, que foi um verdadeiro sucesso e hoje é reconhecido mundialmente, está próximo de se tornar um plano global para acabar com o crime organizado. Agora, meu amigo, é quando eu vou começar a falar da parte que poucos brasileiros sabem. Em maio de 2025, em uma reunião que a mídia tradicional praticamente ignorou, uma delegação americana liderada pelo embaixador David Gamble visitou o Brasil com uma proposta específica, que o governo brasileiro classificasse as facções criminosas como organizações terroristas, seguindo a mesma linha adotada em El Salvador e proposta por Donald Trump. O presidente americano Donald Trump enviou ao Brasil uma comitiva do Departamento de Estado para discutir temas ligados
à segurança pública. A resposta do governo Lula, sabe qual foi? Uma rejeição completa da ideia. O Palácio do Planalto recusou a sugestão feita pelo governo de Donald Trump de enquadrar o primeiro comando da capital e também o Comando Vermelho como organizações terroristas. Em comunicado oficial, representantes do Ministério da Justiça explicaram que, pela legislação brasileira, facções criminosas não podem ser classificadas como terroristas, e sim como grupos criminosos. Segundo o governo, a lei antiterrorismo define terrorismo por motivação de xenofobia, preconceito, ideologia ou religião, o que não se aplicaria às facções focadas em lucro com o tráfico de drogas e armas. E o governo Lula ainda deixou claro que o Brasil já está tomando várias medidas para diminuir o poder do crime organizado no país. Mas será que é tão simples assim? O brasileiro hoje sofre constantemente com o crime organizado. Praticamente teve que aprender como viver em um país inseguro. Hoje você sabe que você não deve andar com o celular na mão, aliança ou uma correntinha de ouro. Você também sabe que hoje o ideal é você ter 2 celulares, um do dia a dia e outro para ter as suas contas bancárias e os dados pessoais que devem ficar em casa. Sim, o brasileiro aprendeu que hoje ele precisa ter 2 celulares. Olha que loucura. Ah, e se você quiser ter um carro, lembra que você tem que pagar o seguro e ter uma proteção nas janelas, porque do nada alguém pode jogar uma pedra e invadir o seu carro. Quando você olha os dados de algumas regiões do Brasil, a violência chega a ser maior que países que estão em guerra. E só para você ter uma ideia, esse plano não é só dos Estados Unidos. O governador de São Paulo, Tarcísio, já disse que tem o mesmo objetivo de classificar o crime organizado como terrorista, e o governador do Rio de Janeiro também concordou com a ideia. Até porque, vamos aos fatos, enquanto El Salvador reduziu seus homicídios para 154 em um ano inteiro, o Brasil registrou mais de 46 mil assassinatos só em 2023. A diferença chega a ser desesperadora. Os números falam por si só, e a pergunta que milhões de brasileiros fazem é o porquê não podemos ter os mesmos resultados. Críticos internacionais apontam que a estratégia de El Salvador tem um custo muito pesado para os direitos humanos. Mas a questão fundamental permanece. Quando falamos de 46 mil vidas perdidas anualmente, qual é o preço aceitável para proteger a nossa população? Pesquisas mostram que mais de 80% dos salvadorenhos aprovam as medidas de Nayib Bukele, principalmente porque agora podem sair às ruas sem medo de serem extorquidos, assassinados ou verem os seus filhos recrutados pelo crime organizado. Enquanto isso, no Brasil, comunidades inteiras seguem refém do crime organizado. Para você ter uma ideia, uma pesquisa recente mostrou que a violência hoje é a maior preocupação do brasileiro. E mesmo sabendo de tudo isso, o governo brasileiro resolveu manter a situação do jeito que está e resistiu às pressões tanto internas dos governadores e internacionais, como é o caso dos Estados Unidos. E isso tudo faz a gente se questionar: para quem serve essa decisão? Por que rejeitar uma estratégia que comprovadamente está salvando vidas em um país que tem problemas bem parecidos com o nosso? E se você ainda tem dúvidas que Donald Trump está se inspirando em Nayib Bukele de El Salvador, presta atenção nisso aqui. O presidente americano ordenou a reabertura da prisão Alcatraz. Essa que no passado foi conhecida como a pior cadeia de segurança máxima dos Estados Unidos. A ideia do presidente americano é colocar os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos nessa prisão. Aí eu te pergunto, meu amigo, qual foi o presidente que resolveu criar uma super cadeia e colocar os criminosos mais perigosos do país? Nayib Bukele de El Salvador. Enquanto isso, o Brasil sofre com um problema que é o número de prisões que estão completamente lotadas. E depois de todas as informações que eu acabei de passar para você, o governo brasileiro agora precisa descobrir como ele vai resolver o problema das cadeias superlotadas. Será que ele vai abrir uma cadeia gigantesca como fez El Salvador? Ou talvez liberar criminosos? Não, isso daqui parece impossível, né? Mas deixa eu ler essa notícia aqui para você saber qual é a resposta do governo Lula. Segundo essa notícia, o governo Lula quer soltar os presos para combater a superlotação em presídios. Agora eu te pergunto, você que é brasileiro e paga por tudo isso, concorda com essa ideia? As informações que apresentei hoje mostram claramente que existe um caminho comprovado para reduzir drasticamente a violência do crime organizado. El Salvador provou que é possível. Trump está disposto a implementar medidas semelhantes nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Brasil permanece preso a debates jurídicos e posições ideológicas, enquanto milhares de pessoas perdem suas vidas todos os dias. Mas a questão aqui não é se o governo vai oficialmente declarar guerra contra o crime organizado, porque o povo brasileiro hoje já sente que vive em um país em guerra. A situação é, quando isso vai mudar? O Brasil é um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas, mas a insegurança acaba com a felicidade do brasileiro. Não é à toa que todo brasileiro hoje pensa 2 ou 3 vezes até a hora que vai sair na rua. Então, meu amigo, você tem que pensar e entender qual é o melhor caminho para que o Brasil possa resolver o problema da segurança pública. E eu quero saber de você, se você acredita que o governo Lula está de fato lutando contra o crime organizado e o que ele pode fazer para resolver esse problema aqui no país. E sabe o que é muito triste? Eu faço um conteúdo com muita informação, mas infelizmente poucas pessoas utilizam essa plataforma para de fato saber o que está acontecendo. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, porque o que eu mostro aqui
dificilmente você vai ver na televisão. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar esse conteúdo. Um abraço.